representando o Vasco, que é muito maior que o Flamengo pra mim. Neto surtou ao vivo. Do nada, ele mandou essa. O Vasco tem mais história que o Flamengo. Achou que parava por aí? Que nada. Sobrou até pro Pedrinho, que levou uma invertida daquelas. Tá achando que é exagero? Então faz o seguinte, fica até o final do vídeo, porque o que o Neto falou depois foi ainda mais forte. Não pula, hein? Senão perde a melhor parte. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. O Vasco pega o Internacional no próximo domingo. Olha para a Copa do Brasil, tá classificado, mas se classificou porque o Léo Jardim conseguiu pegar 3 pênaltis no momento decisivo dentro de casa. O que é, obviamente, passar no sufoco. A gestão de futebol da gestão Pedrinho, digamos assim, ela é horrorosa. Ela é uma humilhação pro torcedor. E ontem em São Januário a gente viu isso, os protestos xingando o presidente, os protestos da torcida, pouca gente, inclusive, em São Januário. Por quê? Porque não tem mais sinergia. O campo, ele não consegue responder ao que a torcida faz. E a torcida, coberta de razão, tá de saco cheio. Tá de saco cheio de ver o João Vitor, que inclusive debocha da torcida do Vasco, não só no jogo contra o Equador na primeira partida, mas ontem na entrevista que ele deu na Zona Mista. João Vitor, o que você acha que pode fazer pelas vaias? Posso fazer nada. Pode fazer sim, João Vitor. Pode ter respeito pela camisa do Vasco da Gama. Eu vou lembrar aqui, lembra do Léo Pelé? Que falhava constantemente. Toda a entrevista que o Léo Pelé era questionado sobre as falhas dele, ele tinha hombridade de reconhecer e o respeito que ele tinha com a camisa do Vasco era muito grande. Eu não tô falando que o Léo Pelé tem que voltar ou que ele era bom pro Vasco, não tô falando isso. Tô falando sobre a postura, que é a postura de jogador que ganha quase R$1 milhão por mês, que custou 40 milhões de reais pros cofres do Vasco e falha jogo sim, falha jogo não. Falha jogo sim, falha jogo sim também. Então, João Vitor, você tem que entender o lugar que você está, a camisa que você está vestindo. Assim como não só você, mas todo o grupo de jogadores que são protagonistas de desastres nos últimos 2 anos com a camisa do Vasco. Nesse ano, a gestão do Pedrinho é mais uma vez protagonista também de um vexame. E o Fernando Diniz, que está aí há 11 jogos, também tem sua parcela de culpa nas insistências, nas teimosias que ele continua colocando. Diniz ontem disse que o time evoluiu. Como que evoluiu? Se fez a melhor partida do ano contra o São Paulo e tomou 8 gols em 4 partidas e fez apenas 2. Que evolução é essa, Diniz? É finalizar 30 vezes enquanto o adversário finaliza 3 e consegue sair com o mesmo resultado no placar? O Vasco não está evoluindo em nada. O Vasco é um clube que hoje é mal gerido, é um clube que hoje tem um autoritarismo por parte da diretoria e que precisa ser humilde o suficiente, como eu coloquei lá no tweet, para vir pro torcedor e falar assim: torcedor, desculpa. Torcedor, humildemente eu tenho feito o meu máximo, mas o meu máximo não tem dado certo. Desculpa, eu preciso de vocês. Porque se o Vasco da Gama, independentemente de quem vier como reforço, o que for fazer, perder o maior reforço, que é a sua torcida, o ano acabou. Diretoria tem que aparecer. Pedrinho tem que aparecer. Então, obrigado, Renata Fã, maior apresentadora desse país. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Antes de eu começar o programa, eu tô aqui, ó. O Veloso ganhou a camisa da Tereza, filha do Barbosa, há uns 2 anos atrás, num evento. Souza, meu querido maravilhoso também, pai do Santiago. E eu estou com a camisa do Barbosa, que esse país aqui acabou com a vida do Barbosa. O Parreira disse que não queria que o Barbosa conversasse com o Tafarel, porque ele dava azar. Mas o tempo mudou. Talvez pense diferente hoje. Então, eu estou aqui, ó, representando o Barbosa. Representando o Vasco, que é muito maior que o Flamengo para mim. Eu não tenho dúvida disso. De história, de força, de torcida. O Vasco. Então, eu vou fazer o Veloso falou, né, Veloso? Vou deixar a camisa do Vasco. Eu pensei que fosse uma camisa do Vasco atual. Né? Até porque o Vasco, o Fernando Diniz, tá morto, né? Tá morto, né? Essas mesma conversa mole, né? O Vasco, o Pedrinho, você quando era comentarista, você tinha todos os caminhos. Vira presidente, não faz um caminho certo. É muito louco quando você fica no poder, né? Talvez eu também faça isso. Quando for presidente, tá torcendo pra eu cair, Veloso? Não. Você tá olhando aqui, eu tô com medo. Ué, você tá falando, eu tô olhando o que você tá falando. Ah, tá, pensei que... Se quiser que eu olhe pra lá, eu olho. Você olha pra onde você quiser, Veloso. Aí, e o Pedrinho, que era comentarista, falou muita coisa. Aí vai no Vasco, manda treinador embora, contrata amigo, né? Renova o contrato do Felipe Coutinho, que não fez absolutamente nada. Contrata jogadores, porque o Felipe Coutinho pediu. O Vasco é do Barbosa, mas ele tomou o gol contra o Uruguai em 1950. E o Brasil perdeu o título. E até hoje, ele é crucificado por todos os brasileiros.
por todos. Então, Barbosa, a família do Barbosa, em homenagem ao Vasco, e que foi um grande treinador, sabe? Um grande goleiro. Sabe onde ele começou? Clube Ipiranga. Aqui é onde o Cascão mora, aqui. O Piranga, onde tinha o rio, né? O Rio Ipiranga. É sempre um problema, um dilema. O que eu vou falar? Para quem eu vou reclamar? Essa é também uma pergunta, né? Para quem nós, torcedores do Vasco da Gama, podemos reclamar nessa atual situação? Ontem eu assisti o jogo atentamente, acho que era uma obrigação do Vasco vencer. O Independente Del Valle não fez nenhum grande esforço para poder administrar. Jogou, trocou seus principais jogadores e teve a felicidade de sair na frente, que aí, nesse momento, a torcida se manifestou, ou boa parte dela, principalmente contra o presidente. E aí, após o jogo, nós torcedores, né, estamos revoltadíssimos. Porque o mínimo que os jogadores poderiam fazer é vencer o jogo, 2-1, 2-0, 1-0. Era o mínimo que os jogadores podiam fazer, era vencer o jogo, para justificar que a derrota por 4-0 no jogo de ida se deu porque um jogador foi expulso, porque era altitude, ou porquê. E ontem, né, assistindo às coletivas, existe uma grande união dentro do Vasco, grande união, que eu acho que é muito legal, super importante. Ganhar não é importante, mas a união, estar unido, é super importante, porque era o treinador defendendo os jogadores defendendo a diretoria, e a diretoria, por sua vez, defendendo a comissão técnica. A grosso modo, era todo mundo se autodefendendo, botando a culpa na sorte, né? Dizendo que a hora que a bola entrar, as coisas mudam. Só que a hora que a bola entrar pode ser muito tarde. Muito tarde, quer dizer, para a Sul-Americana já não existe nem possibilidade mais da bola entrar. Eu acho que tem que se classificar novamente, embora quem não cai, se classifica para a Sul-Americana. Então, provavelmente, o Vasco, o ano que vem, se não cair, jogará novamente a Sul-Americana. Mas a minha preocupação é se é que não vai cair. Por que eu estou falando isso? Porque um time sem comando, uma caravela sem um comandante, ela fica à deriva. E o Vasco está à deriva. Quando eu falo que o Pedrinho é o pior presidente da história do Vasco, é porque ele não põe a cara nos momentos mais difíceis. E a responsabilidade é dele. É ele quem tem que se pronunciar, assumir a responsabilidade das decisões tomadas, das contratações, do fato de sucumbir às exigências de um ou outro jogador, de um ou outro empresário, dando uma clara noção de que não é ele quem manda, ele é só a rainha da Inglaterra. Porque ele fica chateado com as pessoas que o criticam, mas ele não faz absolutamente nada
para representar as pessoas que votaram nele.